O Rada venceu a prova de fogo. E isso vai mudar alguma coisa para os paioleiros? Difícil, viu? Primeiro, porque basicamente 2 deles já estão na baia. E um deles já tem vaga garantida direta na roça. E o outro, basicamente, só vai servir de agente para imunizar o Rada se eles fizerem essa jogada. Ou seja, pode ser que também dê uma flopada por ali. Oh, meu Deus, podia ter uma imunidadezinha aqui. Dizem que a Galisteu deu um spoiler sobre o poder branco. Deve ser uma punição para casa se o dono do poder ficar com um prêmio em dinheiro. Se for isso mesmo, não vai mudar absolutamente nada na roça. Nem mesmo o Rada vai escapar da roça, porque o poder só dá imunidade e só vale na hora da votação cara a cara. Ele ainda pode sobrar no Resta 1 e ainda pode cair na roça. Pode flopar bastante essa ideia dele. E o Black? Meio que já jogou a toalha, hein? Ele disse que mesmo com o Lampião, não há nada que eles possam fazer para evitar de ir parar na roça. Pior das hipóteses, isso aí vai ser bom. Quem tiver tu e Yuri, de prova disputa nós 3 e saiu bem. Eu senti que ele simplesmente já entendeu o óbvio e que ele realmente não vai mais escapar e vai deixar a Fazenda antes de chegar no top 10. Ao menos é a narrativa que ele mesmo está tentando construir e está montando em cima disso. Mas eu queria muito ter tido essa oportunidade de falar com vocês antes que eu saia. Ah, mas o Black prometeu bater o sino, lembram? Sim, ele prometeu, mas ele não vai cumprir essa promessa. O Black jogou a toalha, mas ele não vai querer sair da Fazenda como um arregão. Ele vai pra Fazenda até o último momento. E os crias que ficaram pé da vida com a Jaque, eles já querem votar nela e tudo. A Jaqueline não é obrigada a ir na Jaqueline. Então pronto, é isso. Só que nós não vai na Jaqueline não, vai no Rada. Tem o Rada. Imagina quando eles descobrirem que o poder dessa semana vai flopar e se não for muito bem usado na hora da roça. Eles podem ficar sossegados. Eles vão continuar dominando o jogo nessa fase final da Fazenda. E o destaque de tudo vai para Márcia. Que rasteira ela deu na Nádia e nos crias. A Nádia acreditou que a Márcia não a puxou para a baia para que ela pudesse ser votada, quando na verdade ela só puxou o Yuri porque ela sabe que ele é bom de prova e as pessoas evitariam puxá-lo para a roça e ele ganhar o fazendeiro de novo pela 4ª vez. Hoje eu quis te puxar, porque eu não queria puxar Nádia de forma alguma, porque ela já tinha sido puxada na outra semana. Pelo menos foi isso que ela disse, né? Não foi bem isso, né, Márcia? Mas como colou, até a Nádia perdoou. Bora lá para a dinâmica de apontamento. Era o galinho apaixonado e o galinho enjoado. O apaixonado é para quem tem afinidade e o enjoado é para quem se distanciou no jogo. Basicamente isso aí. O Tonzão começou. Ele deu o apaixonado pro Yuri e o enjoado pro Black. A gente vai poupar vocês, a gente vai pular o galinho apaixonado, porque esse é só babação de ovo na maioria dos casos, tá? A decepção do Tonzão com o Black foi porque ele era fã do Black no BBB 23, mas quando ele chegou na Fazenda e começou logo a querer atacar os crias, mesmo tendo alguma proximidade com a Simeone e a Cariúcha, virou decepção. O Tonzão também apontou que as desavenças entre eles acabaram afastando os dois nesse jogo. Eu também não preciso tocar na história, que a gente depois teve outras desavenças e acabou afastando um pouco a nossa proximidade. Então hoje é uma das pessoas que eu menos tenho proximidade. Como o Black já estava ali se controlando para não chorar, ele estava bastante emocionado, dava para ver isso na cara dele. Ele simplesmente já estava chorando, ele também chorou quando o Rada voltou da prova. Aí o Black pediu desculpas pro Tonzão e disse que não queria colocá-los em lugares em que eles não pertencem. E ainda disse que não é nada pessoal com ele, que tudo só é jogo mesmo. Eu queria muito te pedir desculpa por te colocar num lugar que eu sei que não te pertence. Tonzão aceitou as desculpas do Black e disse que ele acredita que o verdadeiro Black é esse que é o pai do Rouco, é o mais sensível, e não esse que se revelou na Fazenda. Os dois são o Black, né, gente? A diferença é que lá na Fazenda ele fez questão de esconder esse lado mais sensível. E eu sempre disse pra vocês que um dos maiores problemas do Black é justamente isso. Faltou equilíbrio da parte dele. O Black veio a seguir e deu o galinho apaixonado pro Rada e o enjoado pra Jaque.
E ele não se segurou. O Black chorou bastante no momento em que ele falava com a Jaque e disse que queria aproveitar a dinâmica para se desculpar com todos ali, porque ele não quer sair do programa sem ter feito isso e que sabe que ele não terá essa oportunidade outra vez. Mas eu queria muito ter tido essa oportunidade de falar com vocês antes que eu saia. O Black ainda disse que ele não consegue se olhar no espelho e se reconhecer lá. Aconteceram coisas que eu não me orgulho, tem dias que eu não consigo me olhar no espelho. Lembram do que eu falei pra vocês? Em uma casa cheia de espelhos, é o que eles menos fazem. Esse Black que falou me lembrou do BBB. Eu fiquei aqui num misto de emoção, né? Porque a gente tem empatia com ele também. Mas também numa vontade de rir, porque eu lembrei dele lá no BBB e no fundo é a mesma coisa. O Black enfatizou que ele precisa colocar pra fora o que ele está sentindo para poder seguir adiante com sua vida. Ele também pediu desculpas pro André pelos mesmos motivos. E pro Rada foi só aquela babação de ovo de sempre aí dos dois. A Jaqueline respondeu e disse que pra ela, quando ela desculpa, ela não quer ficar voltando atrás no mesmo assunto. Ela disse que já desculpou o Black naquele dia do Rodrigo Faro, e aí ela disse que no dia da briga dele com o Lucas, ela estava engasgada por aqui com as coisas e que ela precisava extravasar. E porque eu sou uma pessoa muito nervosa, então o meu ato ali de quebrar a cadeira foi de colocar tudo que eu estava sentindo ali naquele objeto, que é errado, não tem que quebrar nada, mas fui punida. Jaque diz que eles só pensaram no jogo o tempo todo e que quando ganhavam mais poder, eles ficavam ainda mais soberbos. Ela também diz que sobre o Lucas, talvez os dois possam conversar um dia e se acertarem aqui fora. Talvez um dia vocês conversam e deixar seguir, sabe? Mas eu te desculpo. Eu disse pra vocês que o Black cometeu o maior erro dele na Fazenda no dia que ele expôs o Lucas na roça junto com a Kali. Não era da conta do Black o porquê que o Lucas levou a foto da Jojo. Isso aí é do Lucas, mas não era direito do Black expor as coisas como ele fez. Eu disse pra vocês nesse vídeo aí do card que ele errou feio, ele errou rude. Não é diferente, por exemplo, de ter tirado alguém do armário. Isso em si não vai mudar a percepção que o público tem sobre ele a essa altura do jogo. Mas pode ser que, pelo menos, consiga evitar que o seu desastre na Fazenda não seja tão completo assim. E ele também prometeu se mudar para Natal, lá no Rio Grande do Norte, para ficar com a Kali. A seguir veio o WL. Ele colocou o galinho enjoado para Nádia e o apaixonado pro Yuri. Para Nádia, ele disse que os dois não têm a menor afinidade. Tá chato, né, gente? Vamos pular isso aí. A seguir veio a Nádia. Ela deu o galinho enjoado pro Black e o acusou de querer se vitimizar e de se escorar no Lucas. Ela disse que ele vitimizou o Lucas e o deixou maior. Você vitimizar alguém por outra pessoa ter batido o sino, você deixa essa pessoa maior. Aí ela diz que quase bateu o sino e joga uma indireta pra Jaque, dizendo que foi a Jaque quem trouxe coisas de fora. Aí ela resolveu assumir para todos o seu diagnóstico de autismo e que o seu cachorro era o seu apoio psicológico. De um cachorro que era o meu apoio psicológico. Ele era meu apoio psicológico. Para quem não sabe aqui, eu tenho um grau de autismo, tá? Ao mesmo tempo, lá na X.com, o Kaique Aguiar dizia que essa história do cachorro da Nádia não era verdadeira. Aí ela admite que vive há 5 anos com a culpa de ter provocado a sua própria expulsão. Porque eu carrego culpas. Eu carrego uma culpa de 5 anos atrás, de eu ter chutado o pé de uma pessoa e ter acabado com o meu sonho. Isso tudo porque a própria Nádia disse que o casal a expulsou do programa. E deu o galinho apaixonado pra Márcia, mesmo com a Márcia preferindo levar o Yuri pra baia e não ela. A Nádia afirma que ela não é burra e que ela sabe que a Márcia deixou ela para ser a mais votada da casa. Mesmo assim, disse que a Márcia é quem fazia ela rir lá dentro. A Márcia aproveitou a oportunidade, respondeu e disse que não a levou na baia porque ela já esteve lá na semana passada e não queria puxar de novo. Então, Nádia, não foi de momento algum que eu não quis puxar justamente por causa disso. Como você já tinha ido na semana passada, eu falei, eu não vou puxar a Nádia. Eu não quis puxar. É porque eu não entendo de muito de estratégia. Gente, a Márcia convenceu tanto a Nádia naquele momento que ela nem questionou essa desculpa da Márcia. O Black se defendeu e disse que ele não queria se vitimizar e que ele nem se escora no Lucas.
Mas aqui, o Black já estava no mais normal dele. Ele disse que ele não está se escorando no Lucas e que ele nunca perdeu ninguém próximo a ele na vida dele e que é a primeira vez que ele lida com esses sentimentos de perda. Inteligente, mais racional, menos emotivo, menos reativo, não teria chegado nesse ponto e eu não queria que ninguém aqui dentro. Não, a gente tá falando de Calma, ética. Nádia. Pegar uma coisa lá de fora é falta de ética. Deixa eu falar, mulher. A Nádia joga na cara dele que ele disse no Kauai que não queria que ela subisse do paiol e não pediu desculpas pra ela. Depois, ela reforça que ele quer sim se vitimizar e disse que ele poderia sim ter evitado que o Lucas batesse o sino e que o que ele fez de pedir desculpas pra todo mundo não tem nada a ver com isso, mas com o sentimento que ele está sentindo nesse momento e que ele não consegue se reerguer depois de tudo que aconteceu. A Nádia também se intrometeu lá na justificativa dele diversas vezes. Eu tô falando sobre pessoas e não é sobre ele ou sobre você. É sobre o meu sentimento. O Black reforçou que ele não consegue mais viver na fazenda por causa desse sentimento. E diz que ele não tem a menor intenção de criar laços ou amizade com alguém que já disse que tem ódio dele. A Nádia corrigiu a palavra para ranço, mas no fundo, ranço e ódio é a mesma coisa. É eu tentar estreitar uma relação e quando eu acho que a gente tá caminhando ali em passos pequenos, ela vira e fala que tem ranço de mim e eu sou falso e isso, aquilo, aquilo outro. Nádia é muito insistente e chata, ainda mais porque ela não tem uma narrativa. Ela foi buscar aquela dinâmica da primeira semana, onde eles tinham que dizer quem merecia ou não subir pro paiol. Chato demais vê-la repetindo a mesma coisa. A seguir veio a Márcia. Ela deu galinho enjoado pro Chay. Ela diz que passou o caramba dentro da fazenda por causa das mentiras do paiol pra cima dela. Ela diz que se sentiu acuada e enxovalhada por eles e que se precisar votar neles, ela vota no paiol e em quem precisar votar lá. Aí eu quero falar do grupo de vocês, que eu me senti muito acuada, eu me senti achovalhada. E deu o galinho apaixonado pro Yuri e negou que ela tenha puxado ele pra baia por estratégia, que ele lembra o filho dela e que ele só puxou porque pensou na Nádia e que não fez nada de sacanagem ou para prejudicá-lo a ponto de mandar ele pra roça. Que eu não queria puxar a Nádia de forma alguma, porque ela já tinha sido puxada na outra semana. Então não foi por sacanagem, não foi por sacanear seu grupo, não foi por nada disso. O Chay, quando respondeu, disse que um grupo é formado por afinidades e perguntou se ele a desrespeitou em algum momento. A Márcia disse que ele já votou nela e que ele foi conivente com as atitudes do grupo dele. Você foi conivente com seu grupo, Chay. E isso é uma verdade. Aí o Chay reforça que a amizade dos dois acabou quando ele deu um abraço nela e ela reclamou disso. Nossa, a amizade... Não joguei essa dinâmica. Ali acabou. Acabou. Ela também reforçou que o paiol foi quem mais lhe causou ranço e que mais a atingiu e que poucas pessoas lá dentro lhe estenderam a mão, como a Jaque, o André e a própria Nádia. Como a Jaqueline foi a primeira a estender. De novo, eu vou E a Nádia automaticamente me estendeu também. A seguir veio a Jaqueline, que deu o galinho apaixonado pro André e o enjoado pra Nádia. Só que antes de se referir diretamente a Nádia, ela falou com o Tonzão. Aproveitou para pedir desculpas pro Tonzão por causa lá da fofoca do beijo que a Simeone contou. A Nádia perguntou por que a Jaque então não deu o galinho pro Tonzão, aí a Jaqueline começou a falar da Nádia. A Jaqueline perguntou pra Nádia por que as desculpas dela têm menos valor que as desculpas do Black. Por que você acha que a minha desculpa vale menos do que a do Black? A Nádia disse que as desculpas do Black foram verdadeiras, mas que as da Jaque não, porque as piadinhas continuaram depois. A Jaqueline aproveitou a chance para explicar que o cabelo de poodle não era para Nádia ou sobre a Nádia, mas sobre ela mesma por causa do cabelo que ela usou no BBB 18. Tá, cabelo de poodle. Cabelo de poodle, eu não falei de você, eu estava falando de mim. Porque há 5 anos atrás, eu usei o cabelo e eu falei pra você, e não foi indireto. Eu falei assim, eu usava esse cabelo e o pessoal fez montagem comigo. Aí a Jaque perguntou quem foi a primeira pessoa a atacá-la depois do pedido de desculpas. A Nádia, não satisfeita, né, resolveu dizer que falar do reality que ela participou e perdeu é sim uma forma de uma piada com ela. Hoje que você me pediu desculpa, você continuou soltando piada, inclusive
de outro reality lá de trás. Da Assim que eu te pedi desculpa. Depois que você me pediu desculpas. A Jaque aponta que foi a Nádia quem retomou a briga entre as duas e a acusou de hipocrisia porque ela também meteu pilha na briga que envolveu o Lucas. Aí a Nádia disse que ela não falava do Lucas, mas do seu ex-namorado. A Jaque disse que a Nádia a desmereceu como mulher porque a chamou de fazendeira de merda. Aí a Nádia disse que a Jaque não foi uma boa fazendeira porque ela não foi ajudar ninguém quando ela foi fazendeira pela última vez. E aí a Jaque diz que quando a Nádia for fazendeira, ela faz do jeito que ela quiser. Sou babá de obrigação. Entendeu? Eu sou Mas fazendeira. você tem que ir lá ver se tá Eu tudo não certo. sou babá. Você tem que cobrar as pessoas. Então, quando você tem for que fazendeira, organizar você faz as coisas. isso. E olha, sinceramente, a Nádia pensa que a gente não tem memória, né, gente? Porque a Jaque tentou ajudá-la, só que ela se recusou a receber ajuda. A Nádia não lembra ou oculta essa informação, né, pra provar o ponto dela ali como certo. A Jaque então disse que agora a Nádia vai arcar com o que ela disser e ela disse no melhor estilo que se me atacar, eu vou atacar. E ainda disse que a Nádia tá se achando a rainha da cocada preta apenas porque ela voltou da roça. Você Besteira. fez. Quem apontou foi você arca. pra mim. Você Ah. fez, você arca. Eu te assustei? Você fez assim, ó, no sofá. A Jaque chegou até dizer que a Nádia faz apologia da violência por causa de sua metralhadora. Aí a Nádia responde que a sua metralhadora só sai verdades. Foi chato, né, gente? Confessem, tá muito chata essa briga das duas. Você vê de outro Esse jeito. é o meu eu bordão. vejo do jeito que eu quiser. Esse é o meu bordão e você não vai me tirar ele. Beleza, maldosa. A seguir veio o André. Aí ele fez um longo discurso para cada um dos colegas, deu o galinho apaixonado para Jaqueline e o enjoado pro Black. Aí o André disse que os dois não tiveram a chance de construir um bom relacionamento lá dentro e pediu desculpas se o magoou por usar referências do Senhor dos Anéis naquela dinâmica lá do queima-filme de umas 3 semanas atrás. O André até se ofereceu para dormir com o Black na cama dele para ele não se sentir tão sozinho por causa da eliminação da Kali. Como a Kali não tá aqui, se você quiser alguém para dormir na cama com você, estou Opa, à disposição. O Black respondeu que os dois, de fato, não construíram uma relação dentro do jogo, mas que não tem nada contra o André e que eles não vão mesmo construir muita coisa a essa altura. A seguir veio a Lili. Ela deu o galinho apaixonado pro WL e o enjoado pra Nádia. A Lili diz que faz um esforço para ter uma boa relação com as pessoas da casa. Aí a Nádia rebate com ironia. Você se esforça mesmo? Me esforço pra gente poder conversar, a gente tem risadas. A gente tem sim, várias vezes. Outro dia na piscina foi ótimo. Não, mas A Nádia respondeu que ela é assim mesmo e que ela não consegue separar as coisas. Ela também admite que é muito difícil de lidar e que vem levando plaquinhas e votos da Lili desde o começo do programa. Ela volta a repetir que ela não é falsa e não é essas coisas todas. É muito chato, gente. A Nádia sempre volta no mesmo ponto. E aí, ela diz que acreditou que a Márcia não levou ela pra baia para ela poder ser a mais votada pela casa. Eu já achava que a Márcia já não tinha me levado pra baia pra eu ser votada. Eu já estava bolada com ela. A Lili só perguntou de onde foi que a Nádia tirou essa informação. A resposta para essa pergunta a gente até diz para você, das vozes da cabeça dela. A Lili até se mostrou aberta a construir uma relação com a Nádia, mas a Nádia não tá disposta, né? A seguir veio o Yuri. Ele deu galinho enjoado pra Jaque, mas disse que ela melhorou muito lá dentro e que não a vê mais como alguém fake e que ela teve empatia por ele de não falar mais sobre o caso de homofobia que ele teve com o Lucas há algumas semanas atrás. Mas eu fico muito feliz porque hoje em dia a nossa relação melhorou muito. Aí a Jaque agradeceu o Yuri e disse que com certeza o Lucas aceitou as suas desculpas. Chato pra caramba. Aí, como a Jaque acabou citando a Nádia nessa justificativa, as duas meio que tiveram um entendimento ali. Jaque disse que a Nádia fora do jogo é diferente. Aí a Nádia disse que agora ela sentiu que a Jaque foi de verdade. E quando sair daqui, você vai ver que eu fui a pessoa no início, antes de nós brigar, te juro. Boa, meninas. Agora deixa o Rada falar que já estamos aqui há muito tempão, todo respeito. Eu falava, cuidado, é o trauma dela. Eu sei. A seguir veio o Rada e ele deu galinho apaixonado pra Márcia e falou que ela o honrou quando lhe deu o craque do jogo na outra dinâmica e que eles tiveram tempo pra se entender e voltar às boas. E ele deu o enjoado pra Nádia.
Ele disse que começa a entender a Nádia porque ela tem alguns traumas e fantasmas do outro reality show e defende que o jeito dela totalmente fechado tem a ver com isso. Você tem alguns traumas, você carrega alguns fantasmas, coisas que aconteceram no passado, inclusive hoje você me falou sobre isso. E termina dizendo que agora os dois pelo menos estão tendo uma convivência mais civilizada. E aí a Nádia se explicou e disse pra Márcia o porquê que ela acreditou que a Márcia a deixou lá para ser a mais votada pela casa. E aí ela citou que a Márcia teria dito que se ela fosse pra roça, ela não puxaria o Yuri por ele ter mais chances de vencer a prova do fazendeiro. Sabe por que eu achei isso? Porque quando você chegou, você falou assim na cozinha, mas se você for a mais votada, você não vai puxar o Yuri. E por último, o Chay deu o galinho enjoado pro André e diz que não há machismo quando um homem e uma mulher discutem, como algumas vezes o André disse que ele era. O Chay também deu o galinho apaixonado pro Black, elogiou a postura dele em se desculpar com todo mundo ali dentro. O André disse que o alertou por causa dele colocar as mãos para trás enquanto afrontava a Nádia, porque ele é um homão desta altura e a Nádia é bem pequena perto dele. Mas não é permitido você, um homem gigante, 2 metros de altura, botar a mão para trás e fazer fisicamente uma afronta para uma outra mulher. Não considero isso saudável. André reforçou que às vezes a violência não está nas ações em si, mas nas palavras. O Chay disse que não é porque ele discute com alguma mulher que ele é machista ou que ele seja a favor da violência ou qualquer outro preconceito contra mulheres. Se acontecer uma discussão entre homens e mulheres, tá tudo bem. Não é que as pessoas são maldosas, que é isso, que a pessoa tá a favor de violência doméstica, ou enfim, qualquer coisa. No fim, a dinâmica rendeu até um prêmio de R$5.000 pro Yuri, dessa vez, porque o prêmio estava em quem mais recebeu os galinhos apaixonados. E enquanto a dinâmica rolava, a Raquel fez uma postagem na X.com que ela não se preocupa da Nádia ser uma ameaça para Jaqueline vencer e que ela é uma anti-heroína sem enredo na Fazenda. Mas diz que o seu medo está nos peões que estão crescendo na popularidade agora. Ela não falou que era a Márcia, mas obviamente a gente sabe que ela estava falando da Márcia. A Raquel até fez uma enquete lá querendo saber qual é a final que os fãs dela queriam ver. E quando eu vi, eu entendi que os seguidores dela preferem a Márcia na final do que uma Nádia, por exemplo. A dinâmica em si não rendeu mais tantas tretas e todo mundo ali já tá cansado. Lembram que eu disse pra vocês? Eles vão guardar energia pro que realmente precisar nessa fase final e no resto do tempo eles vão evitar maiores discussões, vão evitar maiores problemas. Márcia disse que agora ela quer saber se o Rada vai jogar com ela com esse poder que ele tem. O Tomzão vai Agora nós vamos ver! Agora que nós vamos ver! Você vai analisar isso aqui, tu vai ser o juiz, então. Você aprender. E a Nádia e o André chegaram até a se desculpar. Uma é sua. O Yuri disse que ele está bastante confiante com a roça e que se ele tiver a chance, ele vai disputar a prova do fazendeiro de novo e que ficou feliz com as palavras do André para todo mundo ali. Eu acho que vai dar bom, mano. Não sei se a Nádia vai me puxar, não. Ela fala que ela joga no coração. Eu, tipo assim, tenho uma relação maneira com ela. Deu até um quentinho no coração da gente nessa hora que ele falou. Mas aí, a gente lembra que eles podem fugir da roça mais uma vez e tudo volta a perder a graça de novo. E aí, quando eles já se preparavam para dormir, o Tonzão disse que agora ele entende algumas ações da Nádia por causa desse tal diagnóstico de autismo que ela revelou lá dentro. Mas é uma agulha que ela não se abre, né, cara? Ela não gosta. Ele disse que é por isso que algumas das atitudes dela não fazem sentido e surgem do nada. De madrugada, nós não tivemos conteúdo. A dinâmica terminou, não era nem meia-noite e antes de 1h da manhã, todo mundo já tinha se recolhido e já tinha ido dormir. Pela manhã, um pequeno caos e as traições da Márcia vindo à tona. Aliás, ela reclama que não pode confiar nos outros. É o que dá fazer um jogo contando com o ovo no brioco da galinha, né? Logo pela manhã, Chay e Black conversavam sobre a formação da roça. E o Chay perguntou se existia uma possibilidade da Nádia, como a mais votada da casa, puxar a Márcia da baia. O Black nega porque as duas são amigas e ela não faria isso. Da Nádia puxar a Márcia? Não, zero. Doido, Você acha? Claro que não.
Deu placa de coração pra ela, melhor então, amiga. Mas você ouviu o que ela falou? E olha, se a Nádia estiver muito puta com a traição da Márcia, que sim, a deixou na sede para ser a mais votada pela casa, pode ser que ela puxe sim a Márcia pra roça. E rolou também uma punição que trouxe um caos gostoso, que revelou a traição da Márcia tanto pra Jaque quanto pra Nádia de uma só vez. E ninguém sabe exatamente quem causou essa punição. Quem está na baia não pode usar o reservado ou o banheiro da sede fora dos horários permitidos para isso. Aparentemente, a Márcia ou o Black usaram o banheiro da sede. A punição foi 48 horas sem gás e o Tonzão acredita que essa punição tem a ver com o Black por ele estar sem aquela pulseira de identificação da baia. Não sei. O meu ficou lá no touro, lá lavando o bebedouro. Eu acho que não. A Nádia, obviamente, não gostou dessa punição, porque agora ela vai ter que pegar lenha para colocar no fogão a lenha para poder cozinhar. Foi aí que rolou o primeiro momento dessa treta. A Márcia não gostou da Nádia querer saber toda hora quem foi que causou a punição, e a Nádia diz que para ela é importante sim saber quem causou a punição. Que saco! Se fosse alguém, teria falado! Que Mas inferno! foi alguém sim. Ai, falatório chato! Foi Bosta! alguém sim. E desconfia que foi a própria Márcia, porque a Márcia tá se doendo muito quando é perguntada sobre isso. A Nádia insistiu que ela vai pentelhar o dia todo para saber quem foi. E que se não foi a Márcia, ela não tem que ficar nem um pouco incomodada com isso. E aqui, sinceramente, não dá para discordar da Nádia. Porque se não tivesse sido a Márcia, ela de fato não estaria nem ligando para essa punição aí. Por que a Márcia tá se doendo? Estranho. Se doeu muito, viu? Enquanto isso, o Tonzão comentava com o Black sobre a Nádia ter autismo e o Black rebateu dizendo que nem tudo na personalidade da Nádia pode ser creditada ao autismo dela. O Black explicou que a personalidade da Nádia é a mesma e que ela se isola de propósito mesmo e que isso não tem nada a ver com autismo. Que tem coisas que não dá pra culpar o autismo por isso. Sim. Porque ela tem uma vida normal. Ele cita que fora do contexto no jogo, nas festas, por exemplo, ela tem uma vida normal, ela curte e interage normalmente com as pessoas. Aí o Black foi conversar com a Lili e disse que agora ele encontrou na Kari aquilo que ele sempre procurou em uma pessoa e que tá mesmo muito apaixonado por ela e que sente que vai ficar com ela a vida toda. Se fosse algo pra pessoa que eu quero pra minha vida, assim, sabe? É bizarro. A vida toda é muito tempo, né, gente? Vamos colocar assim. Ele sente que vai ficar com ela o tempo que ambos quiserem. Ficou melhor, né? A Márcia desceu pra baia e foi conversar com a Jaqueline. Aí a Jaqueline disse pra Márcia blindar a mente dela pra ela não se estressar com a Nádia. Márcia disse que tá morta de cansada das reclamações dela. Você falou que não é pra mim ficar estressada, meu amor. Então não fica estressada não, tá, meu amor? E como reclamar com a Jaque não foi suficiente, a Márcia também foi reclamar com o André e disse que se fosse ela, ela falaria mesmo que teria causado a punição. Aí a Márcia seguiu reclamando e dizendo que todos acham que ela é criança e mandou todo mundo ali ir pra merda e adverte pra todo mundo que hoje ela tá sem paciência. Nada, ficar lá falando negócio de punição até agora. E a gente não sabe o que fez. Já foi. Se fosse eu, teria falado. Que merda! Relaxa. Sabe que merda? A Márcia também pediu para Jaqueline ter mais cuidado com as brincadeirinhas e piadinhas dela e as insinuações que ela faz para os demais colegas, porque a essa altura do jogo, tudo pode ser usado contra elas. E conta pra Jaque que os crias acharam estranho ela ter escolhido o Rada ao invés de escolher um deles na hora das bolinhas. Não, eu falei, gente, aleatório, porque não era restaurante. Eu falei, gente... Com isso, ela também revelou que pode ser alvo de votos dos crias. A Jaqueline afirma que escolher o Rada foi algo completamente aleatório e que ela não se tocou com nada no momento em que ela fez isso. A Nádia também desceu pra baia e começou a jogar alfinetadas no Black e na Márcia, deixando os dois irritados. Você, né, seu Black, que deu a punição, né? Não, toma, cuidado. Ah, eu achei que seria o carrinho e o negócio. Enquanto isso, Jaqueline diz pra Márcia que ela não tá mais jogando indiretas ou alfinetadas pra ninguém e que ela preferiu deixar a sua dor de lado pela perda do Lucas, pensando no convívio com os demais colegas nesses últimos momentos da fazenda. Depois que o Lucas foi embora, Márcia, eu tirei um pouco o pé do freio.
Depois, a Márcia seguiu na irritação com a Nádija. O Black diz para ela se controlar e que não vai mudar nada saber quem causou ou não essa punição. Aí a Márcia diz que ela não puxou a Jaque pra baia por lealdade a ela e o André, e imaginou que caso a Jaque seja mais votada pela casa, ela puxaria o Chay e não o Yuri. Você faz o que você quiser, Jaque. Não, eu faço o que eu quiser. Entendeu? Porque igual eu te falei, Você a minha entendeu? convivência na casa Você faz tá o que leve você pra ambas quiser. partes. A Jaque disse que ela puxa quem ela quiser, que ela não tem medo do Yuri ser bom de prova e quem ela quer na roça já está na roça. A Márcia disse pra Jaque que achou que era por ela ter essa rivalidade com o Paiol que ela não iria puxar o Yuri agora. Mas que se a Jaque puxar o Yuri, a Márcia vai ficar com a cara no chão. Eu o que eu desculpar, posso falar, mas Jaque, não muda o meu jogo, não. Quanto a minha cara de não ter ido, de não ir no chão. Sim. É só isso. Agora você faz o que você quiser. Não, isso sim. Você tá entendendo? Não, isso sim. Você tá entendendo por que eu pensei? E como a Nádija não é besta, ela já percebeu que, de fato, a Márcia a deixou na sede para ela ser a mais votada pela casa. Chamou ela de amiga da onça e reclamou que a Márcia tá cobrando os meninos para fazerem comida porque ela tá com fome. Olha o que eu ganhei da Márcia. Olha o que eu ganhei dela. Em vez de ela me botar na baia para me salvar essa semana, olha o que ela fez. Amiga da onça. E como a Márcia já entendeu que as coisas podem dar ruim para ela a essa altura, ela foi conversar com a Lili e disse que a Jaque não teve nenhuma estratégia em dar a bolinha pro Radamés e que o Paiol segue sendo o maior alvo dela. E aí a Lili sugere que se o poder for trocar o segundo banquinho da roça, quem o Rada trocaria? A Márcia diz que o Rada trocaria pela Jaque ou pela Nádia, dependendo de quem for a mais votada pela casa. Eu vou trocar por ela. Você entendeu o que eu tô te falando? Eu tenho certeza que o Rada troca por ela ou pela Nádia. E diz que também ela não se convence com essa nova postura do Paiol. E afirmou que mandou a Jaque a merda por causa dela dizer que puxa quem ela quiser pra roça e de dizer que a bolinha foi algo aleatório mesmo. A Márcia tava pé da vida hoje. Por isso que já mandei a merda também ali. E como a Márcia acordou com a pá virada, mandou a Nádija ir a merda porque ela insiste em saber quem causou a tal punição. E disse ainda que ela é uma idiota por ainda ficar dando palco pra Nádija. Tive que mandar uma merda porque hoje eu não tô com paciência pra escutar, não. Ela Entendeu? quer implicar, ela quer Aí pronto, implicar. aí ela para. Se eu dou um grito aquele, pronto, ela para, sossego o facho. A Márcia seguiu afirmando a sua teoria pro André para ele tentar convencer a Jaque para que ela não puxe o Yuri da baia caso ela seja mais votada. Ninguém pode dizer que a Márcia não tá trabalhando duro, né, gente? Ela está trabalhando muito duro. O André prometeu que ele conversará com a Jaque para ela puxar o Chay caso ela vá pra roça. Seja lá o que for, acho que eu vou conversar com ela, mas seja lá o que for, a gente tem que celebrar. Em paralelo, o Black diz que ele agora quer ir para o julgamento público mesmo e sugere que ele seja o vetado na prova do fazendeiro porque se ele não for e não ter a resposta do público que ele quer, o sentimento de culpa vai continuar consumindo ele. Eu preciso do julgamento, porque se eu não tiver paz no meu coração, eu não consigo sair do chão, não consigo me reerguer e voltar a jogar. E o André também foi trabalhar para ajudar a Márcia. Ele disse que mesmo com as desculpas da Nádija, ele vai seguir votando nela e a Márcia disse a mesma coisa, pois eles não querem votar nos crias agora. Você pode até ir na Nádia, não sei. Eu tava, como a gente tinha discutido, meu voto era dela. A Jaque diz pro André que ela não disse pra Márcia que ela ia puxar o Yuri e que ela sabe que a Márcia gosta dos crias. Ela quis dizer pra Márcia que o jogo dela é diferente do da Márcia e que ela vai puxar da baia quem fizer mais sentido no momento e que não se importa de ser a mais votada da casa a essa altura. Que talvez seja minha prioridade agora, entendeu? É isso que eu fui deixar claro pra ela. Ela diz que o seu principal alvo já estará na roça de qualquer maneira, se referindo ao Black, que causou a discussão com o Lucas. O André acredita que os crias não vão levar isso em consideração na hora de votar e que o negócio da bolinha não é tão importante assim para definir isso. Até porque o Rada não tirou uma bolinha direto para a prova do Lampião. Quem fez isso foi o Chay e aí sim eles trocaram. Depois, eles falam da Nádija. O André sugere que as duas conversem, mas a Jaque disse que ela não quer mais falar com a Nádia e a Nádia também não quer o mesmo. Por que vocês não conversam de novo?
Porque, ó, eu fui procurar ela pra conversar, ela não quis. E enquanto estava na piscina, o André ficou chateadíssimo pela possibilidade dele ter mostrado demais as suas partes íntimas. Quando sai isso lá fora, eu vou falar comigo. Tá aqui à vontade. Eu ri nesse momento, gente, eu juro que eu ri. Ele já mostrou muita coisa lá, né, gente? Mas não dá pra dizer que o Brasil não adorou as partes íntimas dele. É quase uma terceira perna. O dia na Fazenda seguiu a mesma coisa de sempre. A Márcia tá preocupadíssima em ter a sua cara esfregada no chão e ser desmascarada ao vivo. Eu vou ficar muito triste. Ah, sim, não. Vou ficar de muito jeito aborrecido, André. Mas assim, tô falando de coração. Mas é como ela mesma disse. Quem manda confiar demais nos outros? Agora ela vai ter que trabalhar muito para se limpar, né? Mas conhecendo a Márcia, isso aí ela tira de letra.